Parlamentares lançaram um manifesto e cobraram os presidentes do Congresso Nacional a devolução da medida provisória que pede a reoneração da folha de pagamento. A Janaína Camilo acompanhou essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Ô, Janaína, esse documento, ele também fala sobre a portaria que autoriza aí o trabalho aos domingos e feriados, sem aquela necessidade de acordo com os sindicatos que foi proposto pelo Ministério do Trabalho. Conte. Isso mesmo, Evandro. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse é um dos temas desse manifesto, né? Porque não há nenhuma solução ainda sobre essa questão. Há um impasse. Isso desde novembro do ano passado, quando essa portaria foi publicada, né? Então, só lembrando, ela foi publicada às vésperas do feriado de 15 de novembro, da Proclamação da República, e é uma portaria aí que revogava uma outra portaria de 2021, e essa outra portaria, ela previa uma autorização permanente para alguns setores da economia, do comércio, supermercados, farmácias, para que pudessem funcionar sem autorização prévia nenhuma nos domingos e feriados. Então, com essa revogação, esses estabelecimentos então só poderiam funcionar nessas datas depois de um acordo entre patrão e empregado numa convenção coletiva e organizada por sindicatos. Então, essa portaria acabou gerando uma grande repercussão, uma reação aqui no Congresso Nacional, o que levou o governo a prorrogar a vigência da portaria para março. Então, nesse manifesto, os parlamentares dizem que, desde então, foram realizadas inúmeras reuniões, mas nenhuma com acordo, todas infrutíferas, segundo os parlamentares, e o tempo corre aí, né, porque março já está logo ali, daqui a um mês essa portaria, então, começa a valer. Nesse manifesto, então, os parlamentares criticam essa questão, que ainda não há nenhum acordo. Outra questão também tratada nesse manifesto é sobre os grupos de trabalho aí criados, para a regulamentação da reforma tributária, né? São grupos de trabalho criados no Ministério da Fazenda para regulamentação, e aí os parlamentares dizem que esses grupos de trabalho não participam deles membros aí da sociedade civil, e de fato participam somente representantes do Executivo Federal, dos estados e também dos municípios. E por fim, o manifesto então trata, obviamente, da MP, da reoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia, depois que o governo enviou essa MP aqui no finalzinho do ano passado, né, para o Congresso, mesmo depois do Congresso aprovar a prorrogação da desoneração, e mesmo depois do Congresso derrubar um veto do presidente Lula a essa prorrogação. Então, os parlamentares nesse manifesto dizem que essa MP foi enviada de forma autoritária e antidemocrática e em total desrespeito ao Congresso Nacional. Esse manifesto, Evandro, ele é assinado por 15 frentes parlamentares, entre elas a da agropecuária e também do empreendedorismo, que representam mais de 300 deputados e senadores. Quem falou mais cedo durante uma coletiva de imprensa foi o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado federal Joaquim Passarinho. Vamos ouvir um pouquinho do que ele disse. Deliberamos 2 vezes ano passado. As medidas provisórias não foram feitas para confrontar. Quem faz a lei é o Congresso Nacional. As leis desse país quem faz é o Congresso Nacional e não o Executivo. O Executivo não pode usar desse instrumento da medida provisória para contrapor, para desafiar o que foi decidido por esta Casa, por ampla maioria dos seus membros, os deputados e senadores. Tá bom, gente, já ouvi. Deixa eu voltar aqui, então. Janaína Camilo está ali, trouxe as informações para a gente aqui. Eu agradeço a Janaína Camilo pela participação. Já a gente vai reconectar ali, caso necessário, a conversa com ela, mas conseguimos entender bem aqui o recado que ela precisava passar. Eu queria entender de vocês como é que vocês veem esse combo, né? Os parlamentares foram lá e apresentaram já um combo. Essa proposta de reoneração é antidemocrática diante da decisão que já foi tomada mais de uma vez aqui no Congresso. E a gente também quer que o governo pare com essa história de que tenha que haver acordo coletivo com o sindicato para que alguns espaços possam abrir, né? Parte do comércio possa abrir e funcionar e os trabalhadores atuarem aos fins de semana e feriado. Luiz Felipe Dávila. Bom, o presidente Arthur Lira deixou claro ontem que não vai aceitar essa medida de reoneração da folha. Essa foi uma decisão cabal tomada pelo Congresso Nacional. O veto do presidente foi derrubado e a insistência nisso vai azedar ainda mais a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Isso aí está claro.
o governo perdeu. O governo precisa aprender a perder. Não vai ganhar todas as votações. Vai perder. Essa da reoneração, ele perdeu. Já acabou. Já foi decidido no Congresso Nacional. E se judicializar isso, aí vai azedar ainda mais a relação com o Congresso Nacional. Então, o recado duro ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, para o presidente da República é o seguinte: não estique a corda. Mantenha a tensão baixa para que nós possamos aprovar matérias importantes para o país, por exemplo, como a questão da regulamentação da reforma trabalhista. Essa sim é uma medida muito importante. Então, assim, tributária. Reforma tributária. Reforma tributária. Então, não vá criar tensão numa coisa paralela que já perdeu, que é o caso da reoneração. Então, os recados estão corretos. Agora, se o ministro Haddad e, portanto, o presidente da República insistirem nisso, vai criar tensão e vai prejudicar medidas importantes do interesse do Estado, como é o caso da regulamentação da reforma tributária. Fábio Piperno, você entende que o governo esteja criando problemas ou esteja negando uma decisão que já foi tomada pelo Congresso? Está remando demais para morrer na praia e cansado, inclusive? Bom, eu disse desde o primeiro dia que essa era uma batalha ruim e perdida. O Congresso não vai voltar atrás, não há sentido, por mais argumentos que o governo possa ter, e, aliás, alguns argumentos que são bons, mas eles vieram depois da votação. Então, isso deveria ter sido tratado de forma mais detalhada e com esses argumentos utilizados agora, lá atrás. Embora eu também acho que lá atrás, de fato, o Congresso ia manter a desoneração, né? Até por conta dos muitos lobbies, e aqui no Brasil, sempre digo, benefício concedido é benefício eternizado. Não adianta que não tira mais. Agora, para mim, naquele momento também estava muito claro que a galinha dos ovos de ouro para o governo, a batalha que talvez desse para ele brigar, é essa do PERSE. Continua, enfim, negociando, conversando, e hoje, inclusive, há uma história aí que está em alguns portais do ministro Haddad dizer que brechas do PERSE foram utilizadas muito provavelmente até para lavagem de dinheiro. Então, vejam só a que ponto chegamos, o que, se tratando de Brasil, eu também não duvido nada. Agora, entre os muitos recados que o presidente Lira deu, é evidente também que ele, eu diria, forçou no verbo para ficar com mais verba. Ele quer de volta os 5,6 bilhões que o presidente da República vetou e provavelmente continuar interferindo cada vez mais na questão do orçamento. Fala, Langani. Olha, eu acho que a estratégia do governo em lançar uma MP foi muito ruim. Não é antidemocrático, é um instrumento legítimo, mas evidentemente que não iria passar, até porque medida provisória tem uma força de lei fraca. Ela é derrubada em 120 dias, então valeria o imposto apenas por 120 dias, mas, ao meu ver, há um método aí do governo. E eu insisti muito aqui neste método durante os programas, dizendo de uma narrativa, que o governo ia emplacar essa narrativa de que, olha, não vamos cumprir a meta fiscal por conta do Congresso. E aí? Hoje, notícia nos jornais. Fernando Haddad dizendo, o Congresso vai impedir o cumprimento da meta fiscal. Então, por quê? Porque está impedindo medidas arrecadatórias. Por quê? Porque está pedindo mais verbas. Então, a narrativa já está dada. A desculpa para o fiasco fiscal já está aí, estão jogando na conta do Congresso Nacional. Agora, Gustavo Segré, por outro lado, o argumento do governo também é de que há questões jurídicas que poderiam impedir que essa desoneração permanecesse por ser um benefício que tem tempo de duração, né? E que já teria e que teve um tempo que já expirou, mas que por força do Congresso seria mantido por mais um período. Me parece que por onde a gente olhe essa situação é complicada para o governo, porque muito provavelmente esse corte da emenda de 5,6 bilhões, que muito bem Piperno trouxe à tona, seja uma retaliação por causa de não ter aprovado aí ou derrubado o veto, por ter derrubado o veto, melhor dizendo. Agora, ou se trata de teimosia do governo, de ser, insisto com essa, e não quero outra, eu quero essa,
E aí entra numa discussão muito direta que não vale a pena. Provavelmente nem o Congresso, nem Arthur Lira em particular, nem o governo, nem o Haddad obtém nenhum benefício com essa briga. Me parece que não seria política e economicamente necessária. Mas uma observação importante que mencionou, não lembro se foi Gani ou Dávila, que no momento que entra a MP em funcionamento, as empresas têm que se adaptar, mesmo que depois seja derrubado. E aí voltamos nessa insegurança jurídica que tanto voltamos a conversar. Como que a gente faz? Está meio perdido. Um mês faz pela desoneração, outro mês faz pelo outro sistema. É muito complicado e confuso, onera muito as empresas, gera incerteza por todos os lados e a briga não se resolve. Que foi, Luiz Felipe Dávila? E além de tudo, o ministro da Fazenda não falou uma única palavra sobre as decisões do Supremo, porque se forem confirmadas a devolução de toda aquela roubalheira da Lava Jato, vai impactar mais de 14 bi a conta. E aí, essa aí não fala, né? Então, é uma coisa incrível isso, né? É memória seletiva. Você briga com o Congresso por uma coisa que já é batalha perdida e agora uma outra despesa que está virando, na verdade, parece aquela super onda de Nazaré em Portugal. Está cada hora crescendo mais aquela onda. É a onda que vai aumentar o roubo e aí essa não fala nada, porque o governo não quer se indispor com o Supremo. Tenho 20 segundos para você, Gani. Não, fora a sinalização ruim, muito bem lembrado pelo Dávila, que é o seguinte, a corrupção nesse país compensa, vamos superfaturar a obra, vamos sonegar imposto, porque no final das contas, quem vai pagar a conta é a população. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, eu acho que isso é uma decisão do ministro Toffoli que provavelmente ainda vai para a segunda turma e isso pode ser revogado.